Depois de tantos anos trabalhando explorado, é, mais de 5 anos trabalhando como profissional e recebendo como ajudante em uma fábrica de postes, eu finalmente saí da CLT. Saí, na verdade, dessa escravidão, porque você tem que ser pago de acordo com aquilo que você faz, né? Isso é o que a lei diz. E eu passei tantos anos engolindo sapo, porque eu moro no interior e eles se aproveitaram bastante da pandemia, que quando não se tinha emprego, não se tinha nada, tava tudo fechado. Aí eles já tinham essas práticas, né, de abuso lá na fábrica. Isso já era conhecido de todos. Porém, depois da pandemia, né, durante a pandemia e algum tempo depois da pandemia, que ainda era aquela confusão toda, as coisas só fez piorar, porque ele sabia que quem estava trabalhando não ia querer perder seu trabalho, porque não ia achar nada. Inclusive, durante a pandemia, nenhum dia a gente parou. Enquanto estava todo mundo em casa, a gente estava trabalhando todo santo dia, com medo, porque logo quando explodiu esse negócio, ninguém sabia de nada. Era só aquele negócio, gente indo embora. Quando eu digo indo embora, eu tô falando outra coisa, para não falar aqui, para não dar problema com o vídeo. Gente, gentes e mais gentes indo embora, a gente vendo notícias, vendo imagens, né? De tanta coisa acontecendo. De várias covas sendo abertas, gente sendo jogado dentro. Uma coisa triste. Todo mundo amedrontado, assustado, ninguém nunca tinha visto isso. E eles se aproveitaram bastante disso, né? Depois de 2020, as coisas nunca mais foram a mesma coisa. Então, de tantos anos depois de sofrimento, eu saí da empresa, saí da fábrica e fui procurar meus direitos, né? Fui buscar meus direitos, fui no advogado, recomendado por um amigo que trabalhava lá comigo. Disse, não, procure esse advogado, ele é um ótimo advogado, já ganhou uma causa para mim em outra empresa, pode procurar ele. Eu nunca tinha botado nenhuma empresa na justiça, nunca não sabia o caminho, não sei, na verdade, leigo, 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 tá? E assim eu fiz. Eu procurei esse advogado que ele me recomendou. Cheguei lá, eh, apresentei a ele lá o documento, expliquei minha situação, peguei meu celular, falei aqui, ó, eu tenho esses vídeos, tenho essas fotos que mostram eu trabalhando em altura, sem EPI, eu trabalhando com óleo diesel, óleo queimado, salubridade, né? Trabalhando com a ponte rolante, né? Trabalhando com pórtico. Mostrei a ele todo esse processo e expliquei a ele. Ele falou: Você tá procurando, tá pedindo o quê? Aí eu falei com ele: Ó, doutor, é, o principal que eu quero que o senhor peça é desvio de função. Esses anos todos trabalhando como profissional, ganhando como ajudante. Vale transporte, eles nunca pagaram vale transporte. E salubridade e periculosidade. Pelo fato que trabalhei muitos anos segurando cabo elétrico de energia, voltagem 380, né?
trabalhando em altura. Aí eu mostrei um vídeo a ele lá, eu subindo, escalando uma pilha de poste, mais de 5 metros de altura, sem nenhum equipamento. Ele falou, ó, vou ser bem direto com você. Salubridade, periculosidade não é o advogado que ganha. Mas pelas imagens que você está mostrando aqui, você tem grande chance de ganhar. Falei, então tá bom, então peça. E, e pronto, né? Esse foi nossa nosso primeiro contato. Eu saí de lá, né? E vim para casa aguardar. Passou dias e dias e dias e dias e nada. E depois eu entrei em contato com ele. Aí ele disse que já tinha dado entrada no processo. E agora era só aguardar a audiência lá de. Esqueci o nome agora. Audiência de instrução, se eu não me engano. E falei, tá bom. Ele me deu o número do processo, me explicou. Se quiser acompanhar o processo, baixa lá o aplicativo, bota o número do seu processo que você vai ficar acompanhando de casa. Eu falei, tá certo. Assim eu fiz quando eu cheguei em casa. Né? Baixei o aplicativo, botei o número do processo, consegui ter acesso. Entre aspas, né? Entre aspas. Eu conseguia ver a movimentação, mas não conseguia abrir. Não conseguia ver o que tava. O, o documento, eu não conseguia ver nada. Nada. Só conseguia ver que movimentou. Teve alguma coisa. Uma petição, alguém reclamando alguma coisa, uma juntada de documento, que é o que mais aparecia no processo. Juntada de documentos, não sei o que, não sei o que. Mas quando eu clicava para abrir, para ver se estava dessa juntada de documento, é, só dizia que eu não tinha acesso, que o documento era restrito. Eu, como eu não sabia de nada, falei, tá bom, então, isso aí só provavelmente só quem pode ver é o advogado. E foi passando dias, passou, tá? Passou os dias tudo, passou meses, nada de notícia. E depois ele, né, tava chegando próximo à audiência de conciliação lá. Aí ele mandou ir lá no dia, foi no dia, ele mandou chegar lá às 7 horas e a audiência estava marcada para 9. Foi online, mandou ir pro escritório dele. Fui. Chegou lá no escritório dele, fiquei lá, sentado lá até 9 e pouca. Aí ele mandou entrar. Sim, que nem aqui, ó. Uma câmera, o juiz lá do outro lado, lá não sei se era no fórum, se era no, não sei. A parte lá da empresa também, tudo online. E como tinha esse pedido de salubridade e periculosidade, nada se foi dito, nada falou, só marcaram a perita, a perícia. Marcaram o dia da perícia e, e pronto. Aí eu fui pra casa, aí passou mais uns 2 meses, aí teve a tal da perícia. Chegou lá, eu fui sozinho, o advogado não me acompanhou. Ele disse que não era obrigação, o advogado não tem obrigação, o advogado vai se quiser. Aí eu fui sozinho. Chegou lá, foi uma injustiça terrível, porque a perita já chegou atrasada. Aí chamou a gente lá dentro da fábrica lá, explicou, vou fazer isso, 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 isso. Aí perguntou o que é que você fazia aqui? Aí eu expliquei, né? Tirava a produção da forma, fazia carregamento, trabalhava em altura, trabalhei muito tempo com cabo elétrico na mão, dirigi a carreta, que eu passei 2 anos dirigindo a carreta lá, mas era só dentro da fábrica mesmo,
é, abaixar a pilha de poste, fazer a arrumação, tirar de um lado, botar em outro e tal. Passei 2 anos dirigindo essa carreta lá. Expliquei tudo a ela. Aí ela falou, tá bom, então a gente vai lá pra área, a gente vai ver a situação. Aí eu falei, doutora, é o seguinte, a fábrica, ela tá operando com uma capacidade de no máximo 20%. Ela não tá na sua capacidade total, tá bom? Tô dizendo isso para a senhora, porque pelo que eu pesquisei, a diligência tem que ser feita no dia normal, uma ambientação normal da empresa, né? Então eu gostaria que a senhora já ficasse ciente disso, que a empresa ela tá trabalhando com a capacidade reduzida. Aí ela falou, tá bom. Aí a gente saiu, eu chamei ela, fui mostrando, né, o que eu fazia, mostrei onde tinha os cabos elétricos, que a empresa já tinha recolhido, já tinha tirado de lá, tinha cortado os cabos da máquina lá, tinha botado dentro do depósito. Eu falei, aqui tem um cabo que a gente tem que trabalhar com ele na mão. Expliquei tudo a ela. Falei, era para estar aqui, como você tá vendo, cortaram, tiraram daqui. Aí eu perguntei pro preposto lá da empresa, né, pro representante da empresa lá. Falei, cadê o cabo que tá aqui? Ele, a gente teve que tirar, teve que guardar. Eu falei, bora lá pra ela ver. Fiz eles ir lá, abriu o depósito, ela tirou foto do cabo, os cabos velhos, tá? Os cabos velhos todo remendado, que a gente tinha que segurar ele na mão. Ela tirou foto, tudo certo, a gente foi lá pra área lá. Quando chegou lá na área, pessoal, acredite se quiser, só tinha 3 pessoas na fábrica. Uma fábrica de 60 e poucas pessoas, só tinha três. Justamente só nos equipamentos que ia ligar. Todo o restante dos funcionários ele tinha liberado logo para almoçar. Às 11h30, 11h40. Tá? E a perita falou alguma coisa? Não, nem ligou. Perita, eu falei, ela pediu o rapaz que faz a mesma coisa que eu, aí chama de paradigma. Ela pediu para ele simular lá, né? O que é que eu fazia. E ele simulou, tirou os postos da forma lá. Aí eu falei, doutora, tem como a senhora pedir para ele subir ali na pilha de poste para a senhora ver o grau de dificuldade? Ela se recusou. Ela disse que não era relevante. E se fosse relevante, em um outro momento, em outra perícia, seria feito isso. Mas eu perguntei, vem cá, doutora, mas a gente não está aqui para ver se o que eu fazia é insalubre e perigoso. Eu acho que subir as pilhas de poste ali do jeito que a senhora vai ver que é e trabalhar lá em cima do jeito que a senhora vai ver, isso aí é perigoso. A altura, a senhora tá vendo a altura disso aí? Tinha mais de 7 metros de altura, pessoal. E tinha que subir pelo lado. Não, subir não, escalar de verdade, escalar pelo lado. Ela não deixou. É, fazer carregamento também é perigoso porque eu tinha que ficar segurando o poste, ele preso na ponte. Então eu tava segurando é, material suspenso, tá? Além de estar trabalhando com material suspenso, com mais de 2,5 toneladas, eu junto os dois postos dá mais de 2,5 toneladas. E eu tinha que segurar isso, ele suspenso. Tinha que segurar, tinha que manejar. Ou seja, se o cabo quebra, facilmente eu me acidentaria ali. E na hora não tinha nenhuma carreta lá fazendo o carregamento. Eu falei, eu tenho um vídeo aqui no meu celular. Eu vou mostrar para a senhora ter mais ou menos uma noção do grau de perigo que é fazer esse tipo de carregamento. E como é também é, perigoso, né? É perigoso. Ela também se recusou a ver. Ela se recusou. Tá bom, a gente desceu mais, chegou lá e eu falei com ela que tinha que pedir para ligar as máquinas. Ela pediu para ligar as máquinas. A empresa ligou um motor. Na verdade, são três. Só tinha um na área lá. Eu falei com ela, ó.
Só tem um motor aqui, na realidade são três, tá? É um lá embaixo onde tá agora, um fica ali que não tava mais e o outro ali em cima, que também não estava mais. São três motores. Pra ver a zoada, né? Aí ela falou, tá bom. Aí pediu pra ligar. Aí só ligaram o motor. Eu falei, ó, tem que ligar ali a central, que é onde faz a mistura dos concretos. E tem que ligar a máquina de policorte, que é onde é, eles estiram o aço, que o aço vem enrolado em bobina, né? Aí precisa deixar ele reto. Então, essa máquina faz bastante zoada, que é puxando aço, cortando. Aí eu falei, tem que ligar lá também, tem que ligar aqui. Aí o pessoal da empresa, não, mas não pode, porque a gente não tem onde gastar esse material, a gente não pode fazer isso, não dá. E a perita engoliu isso. Ela simplesmente deixou ligar parcialmente um motor só que tinha lá. Eu expliquei a ela que tinha três, ela deixou ligar só o motor, deixou ligar as máquinas parcialmente. E pasmem vocês, o relatório dela deixou tudo isso de fora. Não botou observação, não botou aquela foto. Lembra que eu falei que a gente foi, eu fiz ir lá abrir o depósito para mostrar os cabos velhos que eu trabalhava na mão. Não botou essa foto, não botou essa observação. Não botou a observação que a fábrica estava trabalhando abaixo da capacidade dela. Na verdade, pelo que eu pesquisei, não era nem para ela fazer a diligência depois disso. É para ela se recusar, porque a intenção da perícia é mostrar o dia a dia normal do ambiente. Se o ambiente já foi alterado, já está trabalhando só com 20% da sua capacidade, então não é o dia normal. Já era para ela não fazer ali a perícia ali, tá? Além dela fazer a perícia, ela também não botou nada no relatório. Ou seja, foi tudo desfavorável para mim, tudo. Pelo contrário, ela disse ainda que eu não trabalhava com energia, que não tinha ruído suficiente, e ela não botou no relatório também que só estava trabalhando com motor, que são de três motores, só tinha um lá. Não botou, não botou nada. Resumindo, aí eu vi essa movimentação no aplicativo, né? Dias depois que ela acabou a diligência, ela foi e entregou o resultado, né? Aí eu perguntei ao advogado, e aí, o que que aconteceu? Aí a assistente dele disse, foi desfavorável. Eu falei, foi desfavorável como? Eu não consigo ver aqui, eu consigo ver que teve uma movimentação, que no caso que a perita entregou o laudo, só que quando eu clico não abre, fica restrito. Ela fala assim, arrogantemente. Não discutimos movimentações de processos pelo WhatsApp. Se você quiser saber mais, venha até o escritório na sexta-feira. A gente só atende pessoalmente sexta-feira. Eu falei, tá bom, eu vou aí sexta-feira. Aí deu sexta-feira, eu fui lá. Cheguei lá, falei, e aí, doutor, como é que foi esse processo aí? Ele, foi desfavorável. A perita aí botou o relatório aí que não foi favorável a você, que não sei o quê. Falei, vem cá, doutor, por que eu não tô conseguindo ter acesso ao meu processo? Eu vejo só a movimentação, mas eu não consigo abrir. Aí ele, aí não é comigo não, rapaz. Assim mesmo, ignorante mesmo. Aí não é comigo não, rapaz. Aí você vai ter que ir lá no Ministério do Trabalho lá, a pedir um token lá para você acessar e sair, porque eu não trabalho com isso não. E nem eu que dou acesso ou nego acesso não. Falei, pera aí, doutor, pera aí. Nisso eu já tinha pesquisado, por isso que eu questionei isso a ele. Falei, não, doutor, isso aí o senhor tá equivocado, porque assim, ó, é, o advogado ele é responsável por deixar o cliente informado, tá? Então, se eu estou tendo problema com acesso, é você que tem que ir procurar resolver isso para mim, não é eu. Eu não estou tendo problema com senha, eu estou tendo problema com acesso, eu não estou vendo nada. Então, você que tem que ir resolver isso, tá bom? E outra coisa, pelo que eu pesquisei, realmente você não tinha obrigação de ir na diligência lá, mas você, como é um advogado que foi muito bem recomendado
por questão moral, você tinha que ir lá para me apoiar. Ou seja, eu fui sozinho, é, eu não sabia me expressar lá com ninguém, tá? Então, a perita lá não quis fazer isso. Eu fui explicando o que eu fui falando, né? Pra ela pedir pro cara subir, ela não quis. É, e eu falei também da energia, falei. Tudo que eu falei pra ela, eu falei pra ele. Então, ela se recusou a tudo isso, tá? Então, legalmente você não tem a obrigação de ir, mas moralmente você tem. Porque você é meu representante, você sabe que eu sou leigo, a pessoa, todos os seus clientes são leigos, então você tem que ir. Aí, ó, se você tivesse lá, as coisas iam ser diferentes, porque ela ia ter que seguir direito, ia ter que mandar ligar tudo, porque você conhece a lei, você ia falar com ela que estava errado, tá? Quando você visse agora, você saberia contestar o laudo com base no que você viu lá, que você ia ver que ela tem foto dos cabos elétricos que ela não deixou, ela não botou no laudo que tem aí, que a fábrica tá com a capacidade de 20%. Eu falei mesmo, falei, tá, já tava com raiva mesmo, falei, ele também falou, ele começou a gritar lá também, eu comecei a falar alto com ele também. Aí beleza. Aí eu sei que em relação ao aplicativo, ele falou, ó, o máximo que eu posso fazer por você é tirar uma foto da minha tela do meu computador aqui e te mandar. Eu falei, se isso é o máximo que você pode fazer, então faça, mas eu quero ter acesso. Eu quero ver. Aí ele foi e mandou a assistente dele lá. Fulana, é, manda o PDF do processo dele aí. Manda aí. Aí beleza. Aí ele mandou lá. Mandou não. Ela disse, pronto, mandei. Aí eu saí de lá, né? Fui pra casa. Aí quando eu cheguei em casa, esperei 1, 2 horas. Nada desse PDF. Aí eu mandei uma mensagem pro advogado lá, para o escritório. Falei, ô, boa tarde, que já era de tarde. Falei, boa tarde. Por onde foi que você mandou o PDF? Que até agora não chegou aqui. Da hora que você disse que tinha mandado, não chegou aqui. Aí ele respondeu, só um minuto que eu vou mandar. Ou seja, ela disse lá pra ele que tinha mandado e não tinha nem mandado. Aí foi e mandou. É, aí engraçado, né? É, depois disso, quando eu fui tentar abrir o aplicativo, eu já estava tendo acesso. Eu já estava tendo acesso ao processo. Depois que ele me mandou o PDF, depois da nossa discussão, aí quando eu abri o aplicativo, eu já estava tendo acesso ao processo. Tudo. Aqueles documentos que estavam restrito, já não estava mais. E ele não podia, né? Não era ele que resolvia isso, né? Mas milagrosamente, depois da nossa discussão, eu tive acesso total ao meu processo. Aí eu lendo o PDF, cara, foi um absurdo de irregularidade que esse cara fez. O cara fez uma cagada tão grande no meu processo que me lascou todo. E o processo agora já tá andando. Inclusive, eu vou falar mais aqui, mas já tá pra sair a sentença, tá? Eu lendo o processo ali, o PDF, cara. Acho que nenhum um advogado amador, cara, recém-formado, faria tanta merda que esse cara fez. É, primeiro, lembra que eu falei que eu tava pedindo desvio de função, vale transporte e periculosidade e salubridade, né? Ele botou desvio de função, botou um tal de supressão de horas, supressão de horas. No caso, porque a empresa fornecia uma quentinha, né? Terceirizada, um almoço terceirizado. Uma mulher que levava quem tinha lá. E sempre chegava lá 12h20, 12h30, às vezes 12h40. Mas eu não questionei isso, tá? Não pedi para ele fazer isso. E ele simplesmente tirou o vale transporte e botou é, essa supressão de horas sem minha consulta, sem eu autorizar, sem eu pedir. E o que eu pedi, ele não botou, tá? Já tá errado daí. E botou valores errados, cara. Ele pegou o valor do meu salário. Cara,
como eu falei, eu moro no interior, então aqui é menos de um salário mínimo. Na época, meu salário tava 1.468, se eu não me engano. 1.468, mais ou menos. Ele pegou, cara, ele nem fez, nem olhou os documentos que eu mandei pra ele. Ele simplesmente pegou o último, um documento que a empresa deu lá, ele botou no processo. E não, minto. Uma empresa, um documento que a empresa me dá, né? É, junto com o meu documento de rescisão. Ele nem olhou direito tudo, velho. Ele olhou, eu acho que ele olhou a última folha para pegar esse resultado. Ele pegou, juntou o meu, que como eu falei, quem assistiu o último vídeo vai lembrar disso. Um mês antes de eu sair, eles me botaram de férias, então inflou meu salário, tá? Meu salário foi para 2.000 e alguma coisa, porque foi o quê? Meu salário mesmo e as férias. Ele pegou isso como meu salário base. Ele não viu que meu salário base era 1.468, eu acho. Ele pegou os 2.000 e pouco, botou lá como fosse meu salário base, entendeu? Sem falar em várias coisas lá que eu não me recordo agora, mas foi tanta cagada. As fotos, vídeos que eu mostrei a ele na primeira reunião que a gente teve, era para ele me pedir antes de mandar o processo, para já tá tudo dentro do processo. Ele não pediu. Ele protocolou tudo lá, mandou tudo sem minha revisão, sem pedir os documentos. Quando eu fui ver isso, quando eu questionei lá, eu tava lendo o PDF, né? Aí eu mandei uma mensagem pra eles, falei assim, que eu não conseguia falar com ele, era só com o assistente. Falava lá, falei o nome da mulher. Fulana, é o seguinte, eu não entendo muito desse negócio, mas assim, ó, o que eu pedi vocês não botaram e o que eu não pedi vocês botaram. Eu não entendo isso, certo? Mas se você acha que é o melhor, tá bom. Então eu vou acreditar em vocês. Agora sim, ó, vocês botaram um salário totalmente diferente do meu salário. Eu mandei foto, tá? Do meu salário bruto mesmo. Peguei ali no próprio documento que eu entreguei a ele, a que eu dei uma cópia a ele, eu peguei e tirei os prints, tá? Mandei umas fotos pra ela, tirei print, não tirei foto, mandei pra ela, mostrando lá que no próprio documento, cara, tinha lá dizendo, mostrando salário do mês anterior, antes penúltimo salário, e tava batendo 1.400 e pouco, 1.400 e pouco. E ele pegou, simplesmente pegou o salário inflado, tá? Aí eu mandei pra lá, aí ela novamente muito arrogante. Gabriel, a gente não conversa sobre processo pelo WhatsApp. Se você quiser falar do seu processo, você vem aqui na sexta-feira. Eu falei, eu vou aí. E foi muita irregularidade, cara. Muita mesmo. Ou seja, depois já não podia mais adicionar as fotos, vídeos no processo, porque ele já tinha protocolado, já tinha dado entrada, então não poderia mais alterar o processo. As provas que eu tinha juntado, ele simplesmente ignorou. Aí eu fui na sexta-feira, aí eu cheguei lá, falei com ele, com o advogado mesmo, e comecei a debater lá com ele de novo. E como sempre arrogante, me gritando, eu também alterei um pouco a voz com ele, não vou mentir. Falei mesmo, falei. Aí sei que no final ele falou, Fulana, é, pega, faz aí um contrato aí que a gente vai renunciar ao processo. Eu falei, por favor, faça isso, porque eu já vim aqui já para isso mesmo. Eu não quero você como meu advogado, você só fez atrapalhar minha vida e outra coisa. Se eu perder esse processo, eu vou processar você, certo? Eu vou processar você porque aí eu falei eu falei, eu te mostrei as provas, velho, te mostrei os vídeos que eu tinha, que eu juntei por muito tempo para esse momento mesmo, e você não usou, agora não pode mais usar, tá inutilizado. Você botou salário errado, você botou coisas que eu não pedi, tá? Deixou de botar coisas que eu pedi. Aí eu falei um monte lá, aí ele pegou, me deu o documento lá. Aí eu falei, o que é isso aqui? Aí ele explicou, não, isso aí é só dizendo que
é, a gente não te representa mais. Eu falei, certo, mas eu quero que você bote no documento aqui, por que você não me representa mais? Porque você fez tanta merda que não quero mais você no meu processo. Aí ele falou, não, a gente não é obrigado a fazer isso, não. A gente só é obrigado a botar aqui, que ele botou lá negócio de foro íntimo, por questão de foro íntimo, aí eu não sei direitinho o que tem lá não, mas é isso. Aí eu falei, é, eu fiquei lendo lá, né? Aí ele falou com o assistente dele, fulana, é, manda aí pelo correio pra ele aí, que ele não quer assinar, manda aí pelo correio aí. E no caso, eu acho que isso é legal, né? Eu acho que isso vale, não sei como prova, alguma coisa assim. Aí beleza, eu falei, não, não se preocupe não, eu assino. Aí eu peguei e assinei, tá? Aí pronto, vim pra casa. Aí quando eu tava olhando direito com mais calma o papel, cara, eu fui tão humilhado por esse advogado, cara, tão mal representado, que acredite vocês ou não, eu tava lendo o documento, eles me deram o documento de outra pessoa. Tava lá o documento de outro cara, número de processo, nome do cara, tudo errado. Aí na hora eu mandei uma foto pra ele lá, eu falei, rapaz, é inacreditável isso. Um escritório que foi muito bem recomendado. A pessoa que me recomendou disse que vocês são excelentes, que trabalha bem, que trabalha sério. Até na hora de vocês se desligar de um processo, desvincular de um processo, vocês fazem as coisas erradas. Vocês trataram o meu processo com o maior descaso, do início ao fim. Aí, né? Mandei lá a foto pra ela. Aí ela simplesmente falou: vem aqui. Isso foi na sexta, né? Falou: vem aqui na segunda. Aí agora já me aceitou na segunda, né? Que era só sexta-feira, só tendo cliente sexta-feira. Aí na segunda-feira eu fui lá. Nem a cara do advogado eu vi. Ele nem botou nem a cara no escritório. A secretária dele mesmo chegou, me entregou o documento e eu saí fora, tá? Você pediu desculpa? Assim foi ela. Documento errado, tanta falha no processo e nem sequer um desculpa, nada. Dei minhas costas e fui embora. Aí eu fui pra OAB. Da mesma hora, saí de lá e fui pra OAB. Cheguei lá, falei, contei o caso, falei, eu quero dar uma entrada aí, uma ação disciplinar. O pessoal tô falando bem assim, eu acho que eu tô falando um pouco bem, né? Mas não é porque eu entendo as coisas, não, é porque isso tudo é chat GPT, né? Graças a Deus, hoje em dia tem um chat GPT para dar uma orientada a gente, tá? Então eu converso muito com o chat GPT, principalmente em relação a esse processo. Aí ele me orientou, o chat GPT me orientou a ir pra OAB, eu fui. Aí cheguei lá, falei que queria abrir uma ação disciplinar contra esse advogado. Passei o caso, relatei tudo. A advogada lá da OAB, ela não pode falar nada, né? Tem que ser imparcial. Mas ela expressou lá claramente a insatisfação dela também com esse caso. Certo? Ela não falou, não. Quando eu falei expressou claramente, não que ela falou verbalmente que ele estava errado, coisa e tal. Não, ela falou, eu fui falando, ela assim, que absurdo. Foi mesmo? Falei, foi. Me gritou, fez tanta coisa errada no processo, não sei o que, não sei o que. E agora eu tô sem processo. E eu tinha, é, quando eu tava esperando lá na sala lá para falar com a advogada na OAB, eu tava lá no WhatsApp procurando advogado na internet. E eu achei uma, e quando eu passei a contar o caso, ela se recusou, porque o processo já estava aberto, já tava todo cagado, feito tanta merda. Aí eu falei até com a advogada da OAB, eu falei aqui, ó, tava ali fora agora conversando com a advogada aqui, ela se recusou a pegar o meu processo porque já foi aberto, não tem mais o que fazer, é, então é, isso me prejudicou também. Aí ela falou assim, não se preocupe não que a gente vai conseguir um advogado para você. Eu tenho uma amiga que ela vai pegar seu caso com certeza. Aí ligou pra amiga dela, aí
A amiga dela falou que não poderia ir lá naquele momento, mas que era para eu retornar lá, que ela ia, ia ver, analisar meu caso, tá? E moral da história, a OAB me deu um documento lá para eu formalizar lá. Só que eu não formalizei, porque eu vim para casa para preencher o documento, tudo certinho. Aí eu tava conversando com o chat GPT, ele mandou esperar. Falou, não adianta você fazer nada agora. Espera o processo acabar, aí você vê. Se você perder e você quiser, você entra com o processo. Você entra já com ação disciplinar, quanto com o fato ocorrido de verdade, né? Uma ação civil. Aí eu falei, tá bom. Aí depois eu voltei, né? Lá. Aí eu vi a outra advogada. Ela viu o PDF, eu mostrei o PDF, mandei o PDF para ela, ela leu algumas coisas lá e aceitou o caso. Agora eu tô com essa nova advogada. E, cara, é complicado porque muito provavelmente eu vou perder o processo. Tanto o erro que esse cara fez. A perita me esfaqueou também, me atrapalhou todo, tá? E provavelmente não vou perder 100% porque é inegável o desvio de função. Pelo menos desvio de função ainda vou ter. E ainda assim eu acredito que seja parcial, porque quem assistiu o último vídeo viu que eu falei que teve uma época que a empresa ela se modernizou, né? Isso foi em 2020, lá para 2021, pela aí assim. No caso, eu fazia a mesma função, sempre fiz, tá? Mesmo quando não tinha ponte rolante, tinha as talhas, que é como a gente chamava lá, eu não sei o nome direito, acho que é monobloco, ou monotrilho, um negócio desse. E a função era a mesma, entendeu? A função era a mesma, só mudou mesmo a ferramenta, mas a função era a mesma, não mudou nada, nada. Então, legalmente, é, pelo que o chat GPT disse, pelo que eu também pesquisei é, no Gemini, ele diz que legalmente não tem base para me negar o tempo todo, mesmo que quando eu eu trabalhava anteriormente, até de 2018 até 2021, mais ou menos, até o meio de 2021, era um equipamento, mas a função era a mesma, só muda o nome da ferramenta, mas a execução do trabalho sempre foi o mesmo. Então, se qualifica como desvio de função, tá? Eu não vou dizer operador de ponte rolante, porque, mas sim, que é operador de ponte rolante, porque até no documento deles, que está no processo, eles descrevem tudo que eu fazia como operador de ponte rolante, mas mesmo assim ele tema dizendo que eu era ajudante. Aí a perita ela dividiu meu processo na empresa em duas partes. Meu tempo na empresa em duas partes. De 2018 a 2021, trabalhava na fábrica antiga, mas ainda ela deixou claro, mas executando as mesmas atividades. No caso que eu passei a executar de 2021 a 2024, que foi quando eu saí. Mas ela deixou claro lá, continuou executando as mesmas atividades. Ou seja, ainda assim é desvio de função. Agora eu não sei se ele vai colocar como de 2018 para cá como um profissional, como eles botaram lá. Lembra que eu falei que no outro vídeo eu falei que eles classificaram os meninos, mas não para o cargo certo? Eles botaram operador de Itália e na verdade é operador de ponte rolante. O salário é mais baixo. Aí eu não sei se ele vai botar de 2018 a 2021 como operador de ponte de Itália e 2021 a 2024 como operador de ponte, ou se ele vai unificar tudo e fazer uma coisa só. Não sei. Mas isso aí é quase impossível perder. Mas o Vale Transporte que era certo, eu ganhar se ele tivesse botado. Não vou ganhar. Desvio de função ou salubridade, periculosidade. É raro o juiz ir contra o laudo, tá? Então, me ferrei. Valor também, o cara pediu totalmente fora, como ele botou que meu salário era 2000 e pouco, e sendo R$ 1.600. Tem isso também.
né? Eu não sei como é que vai ser o cálculo, porque pelo valor que ele pediu e de diferença, pediu R$ 2.100 de diferença. De diferença. Não era nem o salário base do operador. O salário base, mais ou menos aqui na Bahia, é, aqui na cidade aqui, gira em torno de R$ 2.300, mais ou menos. Tá? Salário base. E ele pediu a diferença de R$ 2.100 por mês. Não foi a diferença de 1.668 para 2.100. Não, ele pediu 2.100 de diferença mensal. O advogado antigo. Fez tanta merda, cara, tanta merda. E só me complicou. Tá? Então é isso. Aí eu tô agora aguardando. Já tive a segunda audiência, né? Tive a primeira, mas eu já falei no outro vídeo, na qual eu já estava com essa advogada. Aí essa advogada pegou todos os vídeos, as fotos que eu tinha. Por ter trocado o advogado, agora ela pôde aproveitar a brecha e empurrar esses vídeos lá no processo. E acredito que o juiz aceitou. E quando a gente fez a audiência, aí o advogado da fábrica lá pediu um tempo para poder analisar tudo lá, entendeu? Mas isso eu já falei, já. Aí minhas testemunhas disse que não ia. Eu disse que ia testemunhar, não foi. Marcou para 10 de dezembro. Aí foi. A testemunha não foi de novo. Duas vezes elas disseram que ia, me deixou na mão todas as duas. Meus amigos. E no mais é isso, velho. Aí agora eu tô aguardando a sentença sair. Tô desanimado, certo? Tô desanimado, mas complicado. Pois deu tudo errado. Deu tudo errado. Passei anos sendo explorado por uma empresa, uma fábrica é, predadora, né? Que isso pra mim, ela se aproveita dos funcionários, da inocência dos funcionários, da ingenuidade. E depois cai num advogado que eu tenho pra mim que é amigo do cara, do dono da fábrica. Que ele fez tudo isso de propósito, não posso provar e não estou acusando. E por que eu digo isso? Porque no dia quando eu fui lá, no primeiro dia, o escritório dele, só para vocês terem uma ideia, o escritório dele é uns 150 metros da casa, da antiga casa do dono da fábrica, tá? Daí vocês tiram. E no dia que eu tive lá a primeira vez, ele perguntou qual é o nome do dono de lá. Aí eu falei o nome do dono de lá. É fulano. Aí ele, fulano? Falei, inclusive ele morava aqui embaixo aqui. Aí ele deu risada, oxe, será que é. Aí falou um apelido lá, entendeu? Será que é. O apelido eu acho que eu posso falar, porque nem sei se. Aí ele falou, será que é o Dinho? Aí na hora não tive nem maldade. Falei, rapaz, não sei, eu não sei o apelido dele não. Conheço ele, aí falei o nome, né? Conheço ele assim. Aí ele falou, rapaz, eu acho que é ele mesmo. E coincidentemente, depois esse advogado cagou meu processo todo, do início ao fim. Me tratou tão ruim, tão mal, ao ponto de ter que sair do meu processo. Estranho, no mínimo estranho, né? Um advogado bem recomendado, no mínimo estranho. Depois, né, depois de toda essa merda aí que eu vim pensar, porra, velho, será que esse cara fez isso mesmo comigo? Será que ele preferiu ajudar um amigo? Porque pelo que ele falou, eu acho que ele conhece o cara, velho. Eu acho que ele é amigo. Chamou até pelo apelido, mas como volto a falar de novo, não tô acusando, tá? Não sei se o apelido do cara é esse que ele falou. Não sei, não sei, não sei. Eu sei que nenhum iniciante faria tanta merda como esse cara fez comigo, tá? E tô aí, esperando o juiz decidir. Já tô desmotivado, já acredito que é, inicialmente eu tava com a expectativa de conseguir aí uns 80 mil,
Talvez possa mudar, né, velho? De cidade e estado. Às vezes você esteja ouvindo isso, vai falar só isso. Por 5 anos e meio de desvio de função, não sei o quê. É, meu filho. É, como eu falei, eu moro no interior. As coisas aqui, salário aqui é defasado. E depois que se o juiz ele sentenciar, ele vai reduzir, vai cair, vai. Eu tava um pensamento disso. E agora eu não sei nem se eu pego 10 mil. Então, tô desmotivado com esse processo, cara. Uma coisa que era pra ser simples. Se esse cara não me ferrasse tanto. Se esse cara tivesse ido na perícia, na perita lá, no dia da perícia. Se ele tivesse aparecido lá comigo, que nem o advogado da fábrica, o advogado da fábrica apareceu. Aí ficou eu sozinho lá contra o engenheiro, o advogado e o filho do dono. Eu sozinho contra eles três, tá? Então, complicado. Se o advogado tivesse parecido, eu tenho certeza que as coisas iam ser diferentes. Porque ele ia ter base, né? Quando ele visse o laudo lá, ele ia dizer, opa, ia questionar. Doutora Perita, onde é que tá a foto que a senhora tirou? Doutora Perita, isso e aquilo, doutora Perita. Cadê a observação que a empresa estava trabalhando com a capacidade a mínima? Né? Ele teria base para contestar o laudo com clareza. E em vez disso, não, ele contestou lá o laudo lá genericamente lá, falando besteira por cima, que ele não sabia, não viu o processo, não viu nada lá o que aconteceu dentro da fábrica, não levou em conta o que eu falei e foi isso. E esse é o meu dilema. Depois de tantos anos trabalhando como profissional, recebendo como ajudante, ainda tenho que me ferrar pela justiça, pelos erros dos outros. Continua sempre eu pagando pelos erros dos outros. Complicado. Mas é isso, pessoal. É, chamar por Deus e, e ver o que é que vai dar esse processo aí, tá bom? No próximo vídeo eu acho que eu vou falar quando eu descobri que eu ia ser pai, que tudo mudou pra mim. É continuação, é a mesma coisa. É, próximo vídeo eu conto pra vocês isso.